pessoal, está começando mais um programa EFEST. E neste primeiro bloco nós vamos saber como tratar e aliviar as dores com quiropraxia. E quem vai falar sobre o assunto é o fisioterapeuta Andrew Passos. Aguarda aí que já você confere, viu? E mais, ainda hoje vamos conhecer um novo tratamento de rejuvenescimento facial sem preenchedores, com a esteticista Zenaide Chaves. Na sequência, nós vamos saber todas as novidades sobre imposto de renda com a contadora Edneide Costa. Também teremos um bate-papo com o artista plástico Ivan Nogueira. Vamos conhecer a sua trajetória e a arte do desenho realista. E para encerrar o programa, vamos saber como a violência nas escolas afeta a família, com a psicóloga Naísa Soares. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa EFEST está só começando. Seja bem-vindo a mais um programa EFEST. E agora nós vamos saber como tratar e aliviar as dores com quiropraxia. Você sente aquelas dorzinhas que incomodam na coluna, aqui, ali? Pois é, então vale a pena você tirar suas dúvidas. E quem já está conosco, ele que é fisioterapeuta, Andrew Passos. Seja bem-vindo ao programa EFEST. Olá, Séries. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Pois é, e vamos falar de um assunto que quase todo mundo tem uma dorzinha, não é, Andrew? Mas, antes de tudo, o que é a quiropraxia? Bom, a quiropraxia ela é uma técnica que já existe há mais de 100 anos. Né? Ela surgiu em 1995, né? Foi desenvolvida por um americano e já vem há mais de 100 anos tendo sucesso nos tratamentos do paciente. Então, o nome quiropraxia, né, significa prática com as mãos. Então, são tratamentos que utilizamos as mãos para gerar alívio nos pacientes, para que não necessite de uso de medicamentos por um longo tempo, até porque a gente sabe que isso, com o passar do tempo, vai prejudicando o paciente. E quais são as doenças tratáveis com a quiropraxia? Geralmente, quando as pessoas que conhecem quiropraxia, elas pensam que a quiropraxia ela só trata apenas a coluna. Mas, muito pelo contrário, a quiropraxia ela trata dores na coluna, ela trata dores nos ombros, no joelho, quadril, tornozelo, até porque essas dores, muitas vezes, elas surgem pelo desalinhamento da estrutura do paciente. Então, às vezes, uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no ombro, ele pode ser causado por algum desalinhamento, por exemplo, a nível do quadril. Isso faz com que o paciente ele fique com uma perna menor que a outra. Isso acaba gerando compensações. Então, o paciente ele acaba jogando o peso mais para um lado do corpo do que para o outro. Isso vai ficando um lado mais tensionado, mais inflamado. Então, a quiropraxia ela entra nisso, para gerar o ajuste no paciente, né, deixar o corpo do paciente alinhado para ter menos gasto de energia, prevenir lesões, tratar, por exemplo, disfunções na coluna, como a famosa hérnia de disco, né, que é um tipo de patologia que ela surge com o passar do tempo. Então, vai se acumulando lesões durante muitos anos, até que pode surgir, por exemplo, a hérnia de disco. Entre outras patologias, como a lombalgia, que são dores na região lombar, por exemplo, a parte de trás e baixo das costas, que podem surgir pessoas que passam muito tempo sentada, muito tempo em pé, falta de atividade física, né, acumulado a fraqueza muscular. Então, isso tudo vai gerando dores, inflamações, e a quiropraxia ela age nisso aí, para tratar essas dores, diminuir essas tensões, alinhar a estrutura do paciente para dar uma melhor qualidade de vida. Interessante. E como é realizado o tratamento com a quiropraxia? Você disse que é o uso das mãos. Isso. Como é que aí ela é feita? Exatamente. O tratamento ele inicia a partir de uma avaliação. Na avaliação, na verdade, desde quando o paciente ele entra na clínica, ele já começa a ser avaliado. Então, o jeito que ele anda, se, por exemplo, quando ele está andando, se ele está tendo alguma claudicação, mancando, por exemplo, quando ele entra na sala, que a gente vai avaliar, a gente vê a questão dos membros
inferiores das pernas, se tem esse desalinhamento, porque, por exemplo, eu trouxe até a coluna aqui para mostrar de uma forma mais fácil. A nossa coluna, por exemplo, ela é a estrutura do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tenho algum nível de desalinhamento no quadril, então vai ocorrendo isso aqui. Sim. O quadril ele vai tendendo a ficar com um lado mais alto que o outro. Certo. Isso aqui pode ser gerado por algum nível de tensão muscular. Então, ou um estresse, por exemplo, pessoas que vivem num período muito estressante, no ambiente de trabalho, em casa, uma má alimentação, por exemplo, excesso de peso. Então, isso tudo acumulado vai gerando esses desalinhamentos. Então, na avaliação, a gente vê isso tudo. Se as vértebras dos pacientes, por exemplo, se as vértebras elas estão alinhadas, sim, porque a nossa coluna é como se fossem vários cabos que passassem por trás dela. Cabos que levam energia, só que, no caso, a informação do cérebro. Então, por exemplo, se eu tenho algum desalinhamento dessa vértebra, que a gente chama esse tipo de desalinhamento de subluxação, então, por exemplo, se a vértebra, por algum nível de tensão muscular, ela sai do lugar, digamos assim, o objetivo da quiropraxia é gerar esse alinhamento. Para quê? Para que as informações do cérebro elas cheguem mais livres ao local e, com isso, evite a lesão. Certo? Então, tudo isso é observado durante a avaliação. Entendi. Agora, Andrew, aí fica uma curiosidade. O que é que difere a quiropraxia da fisioterapia? Ou, de repente, faz parte da fisioterapia? Isso. No nosso caso, a quiropraxia ela faz parte da fisioterapia porque somos profissionais fisioterapeutas. E o nosso tratamento ele chega a ser diferenciado por isso, porque a gente usa outros meios de tratamento associado à quiropraxia. Dentre eles, tem uma técnica que a gente utiliza bastante, que é o Bousquet. O que é o Bousquet? O Bousquet é uma técnica francesa, desenvolvida por um fisioterapeuta mais de 40 anos atrás, que trabalha o corpo do paciente como um todo, através das cadeias musculares. Então, por exemplo, a visão do Bousquet é que o corpo ele é todo interligado. Às vezes, por exemplo, uma dor lá atrás, na coluna, na lombar, uma dor na cervical, por exemplo, ele pode estar vindo de alguma disfunção a nível visceral. Porque do mesmo jeito que essa musculatura em cima, por exemplo, o trapézio, tem gente que reclama muito de tensão no trapézio, dores de trapézio, nos ombros, né, dor na cervical. Essa região visceral ela também pode ficar tensionada, essa musculatura pode ficar tensionada. A diferença é que aqui geralmente não dói, dói mais a palpação. Então, uma má alimentação, uma má postura, um estresse, excesso de glúten, por exemplo, isso tudo pode gerar tensões pós-cirúrgico. Pessoas, por exemplo, que têm cirurgias nessa região, uma cesárea, abdominoplastia, ou que gere qualquer tipo de corte. Se não tratado a parte cicatricial corretamente, pode gerar aderências. Essas aderências podem gerar algum nível de travamento muscular aqui, que pode alterar toda a postura. Então, assim, o nosso diferencial é esse, que a gente vai em busca das tensões dos pacientes de uma forma mais interna. Porque não adianta, por exemplo, alinhar a postura e aquela tensão muscular ela permanecer lá. Porque o que vai acontecer? O paciente chega com a perna mais curta que a outra, a gente alinha. Daqui a pouco tempo vai desalinhar de novo. Por quê? Porque aquela tensão muscular que está ali permaneceu por mais tempo e vai puxar o osso para o desalinhamento de novo. Aí qual é o papel do Bousquet? Tratar o paciente de uma forma mais profunda. Por isso que, geralmente, o nosso tratamento ele gira em torno de, no mínimo, 1 hora de tratamento. Porque a gente busca tratar o paciente de uma forma mais profunda. Aí está aí que entra o diferencial do profissional fisioterapeuta. Porque ele utiliza de várias técnicas para chegar a um objetivo maior e mais rápido do paciente. Mas todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento ou tem alguma contraindicação? Bom, geralmente as contraindicações elas são mínimas. Por exemplo, pacientes com nível de osteoporose muito elevado, tem que se ter cuidado com o tipo de técnica que for aplicar, certo? Pacientes com tumores ósseo, por exemplo, tem que ter cuidado na hora da manipulação. As contraindicações são mínimas. Só ter cuidado na hora de procurar o profissional. Tem que ser um profissional que realmente saiba o que está fazendo, seja preparado para fazer as manipulações, porque a quiropraxia não é só, digamos, o estalo. Tem outras técnicas. Tem a parte instrumental, por exemplo, pacientes mais idosos, né? Às vezes fica com medo de fazer o tratamento. Tem aquele estalo, vai me quebrar, vai fraturar alguma coisa. Tem a parte instrumental, que a gente usa um aparelho que a gente chama de activator, ou o TIC, conhecido como TIC, que a gente vai com o aparelho, com o impulso do aparelho, a gente consegue realizar a técnica, não gera dor,
não existe nenhum nível de força que pode lesionar e gera o ajuste da mesma maneira na parte óssea do paciente. A gente utiliza, por exemplo, o SOT, que são cunhas, né, um formato de cunhas, que a gente coloca o paciente em alguns posicionamentos para gerar o alinhamento da pelve, do quadril. Então, assim, são inúmeras técnicas que a gente pode fazer para se ter a evolução do paciente. E as contraindicações, como eu lhe falei, são mínimas. No caso do Busquet, como é que ele funciona também? É o mesmo processo que a quiropraxia em si? Isso. Na verdade, a diferença é essa, porque o tratamento quiroprático ele é um tratamento mais estrutural. Tá. A gente leva como base a coluna vertebral. Certo. E o Busquet, ele trabalha através de cadeias musculares. Por exemplo, cadeias de abertura, né, que a gente faz esse movimento de abertura, cadeias de fechamento, cadeias de flexão, quando a gente faz esse movimento, de extensão, cadeias cruzadas, que são musculaturas que realmente cruzam o corpo da gente, esses movimentos cruzados que a gente faz. Então, através da desprogramação dessas cadeias, ou seja, através do relaxamento das tensões dessas cadeias. Porque muitas das vezes o desalinhamento da estrutura está sendo causado pelo aumento da tensão dessas musculaturas. Aí o Busquet entra nisso aí, porque, como eu tinha falado anteriormente, não adianta ajustar a parte óssea Sim. e a tensão muscular ela continuar. É quando alinhar, daqui a pouco está desalinhado. Exatamente, é aí que o Busquet ele entra, ele atua, para o alinhamento do paciente, digamos, ele permanecer por mais tempo, gerando assim uma maior resolutividade do tratamento, uma maior evolução e o paciente ficar alinhado por bastante tempo. Agora, Andrew, no caso de hérnia de disco, quem tem hérnia de disco, dor na coluna, como é o procedimento? Como é que é feito? Na verdade, a gente age o tratamento de acordo com como o paciente chega na clínica. Por exemplo, a gente trata o paciente desde aqueles pacientes em crise, por exemplo, que mal conseguem andar, até aqueles pacientes que chegam com a dor limitante, mas que conseguem andar, conseguem trabalhar. Então, no caso de uma hérnia de disco, o que a gente sempre recomenda para o paciente? A primeira intervenção tem que ser médica. Tem que ir no médico, tem que fazer todos os exames necessários, até porque para levar os exames de imagem para a gente ver, porque a gente vai tratar sabendo realmente a disfunção do paciente, porque não adianta tratar o paciente no escuro, sem saber o que está fazendo. Tem alguns pacientes que chegam sem exame, a gente consegue intervir e tirar da crise, mas é sempre bom antes passar pelo médico. Passou pelo médico, fez os exames, fez o tratamento medicamentoso, mesmo que a dor passe, é necessário passar pelo quiropraxista. Por quê? Porque o seu corpo está desalinhado. A sua estrutura está desalinhada. Então, muitas vezes o pessoal faz o tratamento com a medicação, fica bem, acha que está curado. Não é assim, a lesão está lá. Então, a quiropraxia é para isso, para tratar a lesão, a origem da dor. Então, chegou na clínica, a gente avalia, utiliza as técnicas necessárias, porque não são todos os pacientes que a gente, por exemplo, já vai chegar fazendo o ajuste, a técnica de ajuste, que é o famoso estalo que dá, até porque se o paciente ele chegar muito travado, não tem como fazer isso. Qual o diferencial lá da clínica que nós trabalhamos com o Busquet? É porque a gente consegue trabalhar com o paciente em crise. A gente consegue liberar a atenção do paciente, tirar a dor do paciente e o paciente em crise. Diferentemente se a gente aplicasse apenas a quiropraxia. Porque naquele momento a quiropraxia não está adequada porque o nível de tensão está muito elevado. Então o que tem que fazer? Relaxa as cadeias, relaxa as tensões musculares, para com o passar das sessões a gente aplicar o ajuste de uma forma segura e que o paciente ele não sinta dores. Mas o tratamento, geralmente ele leva quanto tempo, Andrew? Certo. Geralmente, como nós trabalhamos associado ao Busquet, o nosso tratamento ele gira em torno de 5 sessões. Certo. Geralmente, o tratamento só de quiropraxia ele requer mais sessões. Por quê? Porque se trabalha muito com a parte estrutural. Certo? Então, leva mais tempo para o paciente evoluir. Geralmente, 20, 30 sessões. O tempo também ele é mais reduzido. Mas, como o nosso trabalho ele é em conjunto com o Busquet, o aumento da evolução do paciente ele é gigante. Então, sessões que a gente conseguia resolver em 20, 30 sessões, há casos até de paciente que resolve até em mais sessões, a gente consegue resolver em 5.
uma vez por semana. Por quê? Porque tanto o Busquet quanto a quiropraxia, eles trabalham com a autocura. Então, a gente dá o estímulo no paciente, certo? Para o corpo do paciente ele ir se autocurando durante a semana. Então, a gente trata para daqui a uma semana o corpo dele estar menos inflamado, mais relaxado, a gente tratar de novo. Então, geralmente, são 5 sessões. Gera, em média, 1 mês e 1 semana de tratamento. Cada sessão ela dura, em média, 1 hora de sessão. Lá onde trabalhamos, porque tem a questão do Busquet. Aí se torna o tratamento mais completo. Certo? Aquelas pessoas que já chegam já meio tortas, né? Porque tem gente que já chega travada, já anda de lado assim, né? A gente sabe. Eu conheço vários, meu filho, que no dia está assim, ó. Mas já fez umas manobras dessa que saem alinhadíssimo. Então, tem resultados que são imediatos, né? Tem sim. Dependendo do paciente que chegue, porque assim, quando é um paciente que chega sem uma dor mais aguda, sem aquela dor crônica muito limitante, realmente o resultado ele é gigante, de imediato. Então, a gente vê os desalinhamentos, vê as alterações que tem, e grande parte dos pacientes, por exemplo, que vai lá na clínica, eu acho que 99% dos pacientes saem com o corpo alinhado. Porque a grande maioria é incrível. A grande maioria, quando chega, tem uma perna menor que a outra. Tem uma perna menor que a outra. Já na avaliação, a gente já consegue resolver isso. O paciente já sai com o quadril alinhado, já sai com os membros inferiores alinhados. A diferença dos ombros, que era gigante, melhora muito. Então, assim, realmente tem casos de paciente, quando é um paciente que não está muito agudo, com a dor muito elevada, e quando não é um paciente muito crônico, o resultado ele é de imediato, sim. Tem um resultado gigante. Agora, se não cuidar a tempo, se não tiver essa preocupação de sempre estar indo ao profissional, mesmo que não tenha dores, como você falou, que é importante você também ir ao profissional, até para ele fazer uma avaliação. O que pode causar com esse paciente, com essa pessoa, mais para o futuro, se ele não tiver esse cuidado, Andrew? Como a gente conversou, né, inicialmente, a quiropraxia, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é uma das 3 áreas da saúde mais procuradas. Primeiro, medicina, segundo, odontologia, terceiro, quiropraxia. Muitas vezes o americano ele procura a quiropraxia antes de ir ao médico, porque é cultura de lá, certo? Para ver o quanto que é importante o tratamento quiroprático. Então, assim, é interessante fazer, principalmente como modo de prevenção, para que a lesão ela não se instale. Então, geralmente, pessoas que não procuram, passam muito tempo sem procurar, de médio a longo prazo, a disfunção ela vai chegar. Por mais que não sinta nada agora, eu não sinto nada, eu vou procurar para quê? Eu estou muito bem. Mas daqui a alguns anos, o corpo ele vai começar a pesar, vai começar a sentir. Então, é melhor cuidar agora, quando a estrutura está legal, que não está sentindo tantas dores, ou que não sente dores, do que deixar a patologia chegar. Porque, às vezes, quando a patologia chega, que já está muito avançada, para reverter é mais complicado. Aí já se torna algo crônico. Então, muitas das vezes, a gente consegue aliviar, mas não consegue tratar 100%. Andrew, eu só tenho que lhe agradecer, foi muito esclarecedor. Espero que você volte mais vezes, né? Sempre trazendo novidades aí, porque não tem coisa pior, gente, do que a gente trabalhar com aquela dorzinha, seja lá onde for, né? Muito incômodo. Ainda mais você que anda muito, faz visita a cliente e está lá todo torto, sentindo aquela dor no ombro, enfim, vale a pena mesmo a prevenção. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas fica aí, ligadinho na TV Marcha, que a gente ainda tem muita informação para você. Cuidar da mente, corpo e coração. Ter mais saúde, mais qualidade de vida. Tecnologia com melhor sistema e equipamentos de ponta. Isso é confiança. Estamos presentes em toda a Paraíba e também na sua casa. Somos o seu laboratório. Roseane Dori. Feito por pessoas, para cuidar de pessoas, para cuidar de toda a família. Pois nosso compromisso é com sua saúde, para você aproveitar o melhor da vida. Roseane Dori. Laboratórios.
espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Novo Milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. O Departamento Regional do SESI realiza no próximo dia 26 um seminário com foco na saúde e segurança, principal mote da campanha do Abril Verde. O evento reúne especialistas para debaterem sobre ações que garantem o bem-estar dos trabalhadores. No dia 20 de abril, a FIEP promoverá a terceira edição do Diálogo de Comex, com foco na relação comercial entre Brasil e China. Durante a programação serão abordados conceitos relacionados à importação estratégica de produtos chineses. No final do mês de março, uma equipe do SESI Paraíba esteve no Rio Grande do Sul, capacitando profissionais do Departamento Regional para o uso da metodologia de avaliação da saúde e segurança em trabalhadores da indústria, criada para ajudar as empresas na tomada de decisões em relação ao bem-estar dos trabalhadores. João Pessoa educa mais. E investe em tecnologia. São 40 mil tablets com internet para os alunos e 4 mil Chromebooks para os professores. Agora o pai tá on, a mãe tá on e tá todo mundo on. E ainda tem sala alternativa com Robotic Leg Education. Dá pra tu? É conectando nossos alunos com o futuro que João Pessoa educa mais. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. Bem-vindo a mais um programa Fashion e agora nós vamos conhecer o novo tratamento de rejuvenescimento facial sem preenchedores. Pois é, isso é uma novidade, viu? Quentíssima. E quem traz essa informação para a gente é ela, que é esteticista Zenaide Chaves. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, né? Pois é, menina, e ela acaba de chegar de viagem, né, trazendo muitas novidades. Então, rejuvenescimento sem preenchedores, Zenaide, realmente isso é possível já?
Isso é possível, foi a febre lá, né, no congresso. Eu acabei de chegar de um congresso de estética em São Paulo, inclusive um dos maiores da América Latina, né, muito enriquecedor. E o que eles mostraram e falaram lá foi realmente sobre esse novo produto que chegou, inclusive eu trouxe, né, já trouxe ele comigo, e foi assim revolucionário as aulas, as palestras, muito bombástico mesmo. Não é um bioestimulador, né, pelo que você me falou nos bastidores, não é preenchedor. Então, me fala um pouquinho do que consiste aí essa nova tecnologia, Zenaide. Olha, essa nova tecnologia, ela foi, na verdade, o intuito dela não foi a estética, né? Eles fizeram ela para tratar psoríase, lesão em pele. E daí os estudos foram crescendo, crescendo, e eles descobriram que podia fazer essa biomodulação, né, celular. Pegar essa célulazinha e começar ela a produzir colágeno, elastina, ácido hialurônico, como se fosse a célula de um bebê. E isso estourou, né? Então, é a novidade. E como é que ela funciona na prática, Zenaide? Ela funciona, a gente tem que começar, né, entendendo que quando nós falamos de rejuvenescimento, nós estamos falando de várias camadas, né? Epiderme, derme, derme papilar, enfim, até chegar à estrutura óssea. O que comentaram também muito lá foi que a gente sempre ouviu falar que a gente perde estrutura óssea depois dos 40 anos. Aí já tem outros novos estudos dizendo que não, que isso não é verdade, que só acontece depois de 60 anos. Mas, enfim, isso eles ficam brigando para lá. O que a gente está trazendo aqui hoje é que ele vai agir mesmo modando o DNA. Ele vai fazer essa modulação de DNA de células para que, como o bioestimulador ele vai ficar ali estimulando o colágeno, ele vai ficar estimulando essa célula a se rejuvenescer. Entendeu? É uma biomodelação de célula. Vai fazer a transformação. Então, nesse caso, é um produto que você passa... Injeta. Ele é injetável. Ele é injetável. E aí ele vai estimulando essas células para que elas sejam estimuladas e rejuvenescidas, Isso. trazendo mais colágeno. Seria isso? É como se fosse uma proliferação de novas células. E vai entumecendo, né? É óbvio que não vai fazer o mesmo efeito de um preenchedor. Sim, sim. Né? E o que eles falam lá, né, é que isso vai ser usado, está sendo usado, para não estar fazendo esse uso que as pessoas estão fazendo desacerbado do preenchedor. Né? Porque acaba você tendo um estilo de face, de rosto. E preenche tanto que você se transforma. Você já não mexe na estrutura da sua face, né, na sua estrutura. O que muita gente vem falando de desarmonização, não é isso, Zenaide? Que, em vez de você ficar harmonizada, né, melhorar os seus pontos, não, você se transforma tanto que deixa de ser você. E aí, no caso, esse novo tratamento vem justamente para estimular as células e você permanecer jovem sem mexer na sua estrutura. Seria exatamente. E se, porventura, você ainda vier precisar, porque realmente a gente perde osso e osso... Né, e preenchimento também, com o tempo, acaba você perdendo também, né, muita gordura. O que é que acontece? Que seja usado, mas seja usado em menor quantidade, para que não aconteça isso. Né? E quais são os benefícios, então, deste tratamento, Zenaide? Olha, ele não tem a mesma, como é que eu posso dizer, o mesmo desconforto dos preenchedores, porque preenchedor você vai usar em diversos lugares do rosto. Ele é usado com apenas 6 pontos de aplicação, ou seja, são 6 furadinhas, e ele reestrutura toda a face. É muito interessante, é porque eu não tive condições de te passar as fotos, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Ele vai dar contorno, né? A gente começa a perder contorno, começa o derretimento, ele dá esse aspecto de contorno novamente, com apenas as 6 furadinhas, certo? Não corre o risco, como apareceu aí na mídia, de alguns famosos que, né, Madonna foi uma das, né, que teve o rosto bem. Aquilo ali, aí eu sigo diversos profissionais, inclusive médicos, o qual eu admiro muito, e eu vi alguns comentários que eu acreditei por ser médico, mas lá eles tiraram essa imagem, né, eles explicaram o porquê. Na verdade, me salva a memória agora o nome da substância que tem, porque quando nós falamos de ácido hialurônico,
Na verdade, a gente não usa ácido hialurônico, a gente usa o sal do ácido, que é o hialuronato, não é o ácido hialurônico. E para ele se manter no organismo, porque ele é uma substância que o nosso próprio organismo tem, sem que haja uma rejeição, é colocado outro produto na manipulação, né? Sim. E esse produto é que faz com que o organismo, às vezes, tenha essa reação e aconteça o que aconteceu em Madonna. As pessoas acham que é o excesso que o profissional colocou, e às vezes não é. Joelma, né, de Calypso, né, que foi aí a mídia caiu em cima, então eles explicaram o porquê, que é essa substância que, às vezes, 2 meses, 3 meses depois, o organismo reage, dando esse inchaço, esse edema, mas que depois volta ao normal. E esse produto não tem exatamente, que eu esqueci o nome agora, da substância que eles colocam para manutenção. Então, é só benefícios, né? Eu espero que bombe mesmo, que pegue, porque é com estudo, né? É uma coisa com segurança, não é uma coisa empírica, não é modinha, né? Sim. E quantas aplicações são necessárias para começar a ver o resultado? São 2 aplicações. Você faz a primeira, espera o momento de 90 dias para fazer a segunda e acabou. Olha que interessante. E a durabilidade são de 2 anos. Gente, agora quem é que não pode fazer esse biomodelador? Tem contraindicação? Tem pacientes que têm problema de hipersensibilidade. As indicações que geralmente as pessoas de injetáveis não podem, para ele também não pode. Ah, interessante. E quanto tempo já assim passa o efeito? Ou isso fica sempre produzindo? Não, o efeito duradouro mesmo é 2 anos, né? Daquele lymph, daquela visível. Mas então, a célula, tem que sempre fazendo a manutenção. Sempre está fazendo manutenção. E eles falaram também da suplementação oral, né? Que a gente esquece. Porque muitas vezes a gente quer tratar, mas esquece que tem que estar com complexo de vitamina B em ordem, vitamina D, vitamina C. Esses 3 têm que estar tudo alinhado para um processo de rejuvenescimento. Senão, de nada adianta. É verdade. Já ouvi falar muito isso, que suas taxas têm que estar equilibradas, porque senão é mesmo que você está colocando, injetando e não fazendo o efeito necessário, né? Zenaide, agora, para um tratamento em conjunto, para potencializar esses resultados, quais são os outros tratamentos de rejuvenescimento facial que podem ser feitos em conjunto? Em conjunto, o laser, né, pode ser feito o ultrassom microfocado, né, que alguns conhecem como ultraforme, jato de plasma, o pile plasmático, N tratamentos, gente. É muito rico. A estética, na maneira de rejuvenescimento hoje, ela tem crescido assim, que você não consegue mais ter o controle. Todo dia surgem novas coisas. E quando eu falo disso com estudos, tá? Porque modinha, essas ondas que vêm, né, que aparecem na internet, não. Quando eu trago algo aqui para vocês, é algo com base científica. Não é nada que seja sem conhecimento. Isso é importante, porque você sempre está viajando, você sempre está ouvindo os profissionais lá fora, né? E é sempre bom quando você traz novidades, e essa novidade ela já tem base, né? Ela já tem realmente seus resultados positivos. Agora, Zenaide, hoje, quais são os tratamentos que as mulheres mais têm procurado? Se procura muito o microagulhamento, né? É um dos tratamentos queridinhos das meninas, o ultraforme também, o pessoal procura muito, e botox, né? A mulher chega na clínica hoje, eu queria falar que o povo tem essa cultura que botox é para tudo na vida. Verdade. Né? Inclusive para preencher, muita gente tem esse pensamento. Isso. Ainda, Chega na clínica, eu queria fazer botox na boca. Que eu não trabalho, tá, com isso. Eu tenho outra pessoa que trabalha lá na clínica comigo, mas é o que as pessoas... Então, assim, tem que tirar essa cultura da cabeça das pessoas que botox serve para tudo. O ácido hialurônico é preenchedor,
Tem outros preenchedores que só pode ser usado por médicos, né, que é meio polêmico, mas é um mundo de coisas. E fora isso, depois você vem aqui nos falar, você também foi para esse congresso aí, tem novidades também para tratamento de bumbum. Tem, né? bumbum, Tem muita novidade aí. Tem a lipo enzimática de alta definição também, que está aí bombando, né? Os cirurgiões plásticos estão bem agoniados com os esteticistas, viu? Mas é impressionante mesmo, Zenaide, porque eu estava até pensando nisso. Gente, o cirurgião plástico que antes era especialista em fazer os bumbuns, né, todos empinadinhos, redondinhos. Hoje a estética ela evoluiu tanto, né, que os tratamentos já podem ser feitos em consultórios sem cirurgião plástico. Né? E agora tem que lembrar, né, eu sempre gosto de deixar bem claro, é diferente de um cirurgião que vai lá, que faz um PMMA, né, que faz outro procedimento, um lipo, né, escultura. A estética, gente, ela só tem a durabilidade de 2 anos. Tá? Tem que deixar isso bem claro, porque as pessoas também enganam muito, né, e às vezes o paciente vai lá com aquele imagem que vai fazer e vai ser definitivo. E não é, tá? Porque é ácido hialurônico que se usa no bumbum e o nosso organismo ele tem a hialuronidase que vai lá e faz essa degradação. Tá? Então, no máximo 2 anos, quando se faz com um profissional não médico. Zenaide, para fazer esse tratamento com esse modulador, certo? Esse biomodulador, o que é necessário? O que é que você avalia primeiro? Tem lá a ficha de anamnese, né? Como eu acabei de chegar, então tem muita coisa que eu ainda não li, mas tem a ficha de anamnese, aí você vai fazer a ficha de anamnese, vai ver o estilo de vida daquela pessoa, porque também tem alguns alimentos que você não pode fazer uso durante o processo para saber avaliar e fazer. E faz em cabine mesmo, é super tranquilo, são furadinhas com agulhas fininhas e bem tranquilo. Terminou, bota o microporozinho e vai trabalhar. Bom demais. Já é só esperar agora as células se multiplicarem, né, Zenaide? Porque ele tem o poder de restaurar essas células e entumecer, porque ele começa a rejuvenescer o ácido hialurônico, que é ácido hialurônico ele puxa a água, né? A gente sabe que para uma molécula de ácido vem 5 de água. Então, ele vai rejuvenescer o seu próprio ácido, sem precisar injetar, tá? Agora, para isso, o pessoal tem que tomar água, né? Importante. Tomar água, porque não tem como a célula se multiplicar lá se você não tem água. A água ela é o combustível principal do nosso corpo. Os tratamentos em paralelo, eles podem ser feitos durante, ou tem que dar um tempinho, por exemplo, Ultraformer, por exemplo, que você faz aquele estímulo de colágeno. Antes ou depois de aplicar? Tem que esperar. Eles pedem para esperar 72 horas. Eu prefiro esperar 7 dias, tá? Porque tem o processo inflamatório e cada organismo reage de uma maneira. Então, para prevenir a intercorrência, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Então, o que eu disse para as meninas, 7 dias depois a gente entra com laser, com enfim, com o que for usar. No caso das olheiras, ele também faz isso ou, no caso, teria que ser um tratamento à parte, em paralelo? Não, faz. Por quê? Porque quando a gente faz a parte de reestruturação, ele vai trabalhar essa parte, você diz olheira fundinha, né? Isso. Ele faz essa reestruturação total. Porque são pontos estratégicos que vai pegar toda a irrigação da face. Sim. Aí ele vai trabalhar o rosto por um todo. Então, agora, minha filha, a novidade é o biomodelador, viu? Ele não é estimulador, não é preenchedor, ele é modulador, que vai o quê? Instigar, né, a multiplicação das células, né? Então, é de forma natural esse rejuvenescimento. Então, é um tratamento novo, que Zenaide acabou de chegar, eu entrei em contato com ela, sério, acabei de chegar de um congresso, tem novidades aí sobre estética, sobre rejuvenescimento facial, sem preenchedor. E, realmente, é a preocupação de muitas mulheres, elas terem um rosto transformado, ficarem diferentes. Eu não quero porque eu exagero, eu não quero ficar diferente. E eu creio que essa nova técnica, ela venha justamente, né, para ajudar essas mulheres que querem fazer o rejuvenescimento facial, mas não querem preencher. Isso, até verdade. Ajuda, né, Zenaide? Verdade. Até porque o que a gente vê muito são as pessoas preenchendo com a pele desvitalizada. Né? Eu já tive casos de pacientes minhas que fizeram preenchimento de olheira,
E a pele estava tão desvitalizada, sem tratamento, que quando preencheu, despencou, o ácido saiu do local, porque a pele está, então, é bem importante as pessoas também pensar em tratar essa pele antes, para depois entrar com os procedimentos. Não é só ir no consultório, injeta ácido aqui, bota ali, fio aqui, fio ali, não. Existe todo um tratamento, né? Vamos tratar, preparar essa pele, ajudar ela a biomodular, né, essa célula, para depois, se precisar, entra com um preenchedor e está tudo certo. Não vai ficar aquilo, né, gritante, com bochecha de fofão, né? Muito bem. Deixa isso para a boca. Quem quer boca, quem quer bocão, aí tá exagera aí. Mas bochecha não fica muito legal, não. Verdade. Bom, Zenaide, eu tenho que lhe agradecer, viu? Foi ótimo. Traga sempre novidades aqui para a gente, viu? Eu que agradeço. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas não sai daí, fica ligadinho que a gente ainda tem muita informação para vocês. Para mim, granola só da São Brás, feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados para alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo para dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás, vai bem com você sempre. O Espaço Gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos, verdadeiramente, somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. João Pessoa educa mais. E investe em tecnologia. São 40 mil tablets com internet para os alunos e 4 mil Chromebooks para os professores. Agora o pai tá on, a mãe tá on e tá todo mundo on. E ainda tem sala interativa com Robotic Leg Education. Dá pra tu?
É conectando nossos alunos com o futuro que João Pessoa educa mais. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos saber as novidades do imposto de renda desse ano. Pois é, você que está se preparando aí para fazer seu imposto de renda, vale a pena, viu? Porque tem muita novidade. Quem vai falar com a gente é ela, que é contadora, Edneide Costa. Seja bem-vinda a mais um programa Fashion, Edneide. Muito obrigado, Séries, pelo convite. Mais um ano aqui, né, para falar sobre o imposto de renda, as novidades e tudo que acontece no mundo do imposto de renda. Pois é, menina. Eu quero saber assim, qual foi a primeira mudança? A gente pode dizer que é a data de entrega, Edneide? É a grande mudança? Pois é. Esse ano a Receita Federal ela inovou, né, com a data da entrega, que começou dia 15 de março e vai até 31 de maio. Anteriormente, as declarações ela era liberada para você entregar no dia 2, dia 1º de março e até abril. Houve alguns casos que foi prorrogado devido à pandemia, mas esse ano ela veio com essa inovação de entrega. No caso do app no celular, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse imposto de renda. Como é que a gente faz? Tem esse acesso, essa facilidade? Pois é. Ela também está inovando aí com esse aplicativo, né? Então, você baixa o aplicativo do imposto de renda. Essa liberação desse aplicativo ficou muito bom para esse pessoal hoje que está muito na área digital, né? Então, para eles, né, é uma facilidade enorme. Então, você baixa o aplicativo, vai lá em Meu Imposto de Renda, e dali você já puxa todas as informações e você declara seu imposto de renda. E para quem não sabe fazer isso, não vai se atrapalhar na hora, não, Edneide? Não, mas isso aí foi uma das novidades que ela trouxe, né? Além do aplicativo, ela trouxe a pré-preenchida, que é outra novidade aí. Já tinha, mas esse ano ela veio diferente. E tem as outras formas. Quem não está no aplicativo, quem não quer pegar a pré-preenchida, você pode também pegar no ECAC, como também você baixa o programa e faz ela no seu computador, preenchendo o item aí. Então, quem já declarou anteriormente, você deixa no seu disco do computador, ele já puxa os dados, você vai só complementar com o ano base 2022. Mas aí, quais os cuidados eu tenho que ter com essa pré-preenchida aí, ou ao colocar o app, ou fazer essa minha declaração pelo aplicativo? Olha, essa pré-preenchida tem que ter muito cuidado. Por quê? A Receita Federal, porque ela colocou esse prazo 15 de março? Porque ela estava sendo alimentada para pegar informação e jogar nessa pré-preenchida. Agora, sim, quando você faz a pré-preenchida, ele precisa de uma senha, né, que é a do Gov, tem que ser ouro ou prata. E quando você
coloca isso aí pré-preenchida, que puxa essa informação, a Receita diz logo, a responsabilidade é sua. Eu estou enviando aqui os dados para você, mas você é responsável pela confirmação dos dados que está na declaração. Uau. Então, ela pode ajudar, como também pode prejudicar, se você não tiver uma noção de como fazer uma declaração de imposto de renda e não procurar um profissional habilitado. E no caso da isenção para investimentos na Bolsa de Valores? Pois é, na Bolsa de Valores, anteriormente você era obrigado a declarar qualquer valor, né? Se houvesse alienação, venda, você teria que declarar. A novidade desse ano é que você só precisa declarar se for superior a R$40 mil. Ou então, se você vendeu e houve ganho. Né? Porque, às vezes, a gente olha só, não sou obrigado porque sou até acima de 40 mil. Mas, se houve ganho, aí você já é obrigado a declarar. Você tinha sua ação e você vendeu, é isso? E se você tinha ação, vendeu. Porque o limite de isenção é 20 mil. Aí, se você vendeu acima de R$20 mil, então ele já tem um ganho de capital. Então, você já é obrigado a declarar. Então, já sai aquela da isenção dos 40 mil. Entendeu? Então, é bom analisar antes. A faixa de isenção, a tabela de alíquota, né, que a faixa subiu de 1903. Para 2022 ainda continua. Continua 1.903, né, que é a mensal para quem é aposentados ou pensionistas. Mas os limites continuam os 28.559, continua para quem tem imóveis acima de 300 mil, para quem teve ganho de capital em vendas de imóveis, para quem fez aquelas transações de 6 meses que você utiliza o bem anterior para comprar um novo. Então, essas obrigatoriedades continuam. Quem teve isenção também, que recebeu isentos acima de 40 mil, então essas obrigatoriedades continuam também. No caso do PIX, que esse PIX veio para deixar muita gente com dor de cabeça. Como é a questão da declaração e também da restituição por PIX? Diga aí. Olha, no ano passado a gente falou sobre o PIX, não foi sério? Antes da bomba vir, a gente já estava, olha, vai PIX. Foi, a gente conversou, cuidado do PIX, que a Receita Federal está controlando esse PIX e muitas pessoas não deram atenção, não deram valor e hoje ela está aí. Muitas empresas, ela vai fazer um levantamento a partir de janeiro de 2022, né, para apurar nas empresas e também vai para a pessoa física. Então, assim, quem teve rendimento, quem jogou na sua conta, valores de PIX que foram de receita, eu estou até orientando alguns profissionais autônomos, que geralmente é o que mais utiliza isso aí, que façam um levantamento e declarem esse imposto de renda. É acima de quantos? Quantos PIX? Não, é valor, né? Porque o limite do imposto de renda para quem declarar acima de 28.559. Então, se já está nessa faixa aí, então você já é obrigado a declarar esses rendimentos. Mesmo, né? E a restituição do PIX, né? Outra novidade da Receita Federal, que você pode colocar a restituição por PIX, mas aí você tem que criar uma conta, uma chave com CPF, né? Não vai ser as que você utiliza geralmente, que a gente utiliza e-mail, celular, mas para a Receita Federal, para restituir e entrar no cronograma de prioridade, aí você coloca, só vai estar lá, PIX, aí você tem que criar a chave. Muito bem. Agora, quem é obrigado a declarar imposto de renda, Edneide? Assim, o que é que deve ser declarado? Quais os documentos as pessoas têm que fazer o levantamento? Enfim, o que é que você orienta? Olha, se for na pré-preenchida, muitas informações já vai vir nela, né? Como rendimentos, despesa médica, algumas estão vindo com plano de saúde, nem todos estão vindo com plano de saúde, mas algumas estão vindo com plano de saúde. Quem teve outros tipos de investimentos está vindo na pré-preenchida, mas como a Receita diz que aquela declaração pré-preenchida é sua responsabilidade, dá a ciência nela, então a gente orienta que pegue os informes de rendimento, se você comprou ou vendeu imóvel, procure esse documento da escritura para que seja informado, porque compra de imóveis, se você não declarar na pré-preenchida, vem, porque o cartório informa para a Receita Federal. Porque o cartório informa. Então, ela já está ali habilitada. Né? Então, assim, são essa despesa médica, você pode
pega a despesa médica, tem o plano de saúde, tem despesa com educação, né? Sim. Também entra educação normal. São esses documentos. E o que é que pode ser deduzido do imposto de renda? Do imposto de renda pode ser deduzido a educação, que ela tem limite, né? 3 mil, alguma coisa, não lembro assim, total. Despesa médica não tem limite. Geralmente cai-se em malha quem tem um limite alto de despesa médica, porque ela pede a documentação para averiguar. E quem paga a pensão alimentícia também tem dedução no imposto de renda. Pronto, basicamente são essas deduções. E os isentos do imposto de renda, Edneide, assim, o que é que eles precisam fazer? Quem é isento hoje, nessas que a gente já falou anteriormente, não precisa declarar. Anteriormente, você tinha que preencher um formulário, hoje não precisa mais. Certo. Você só faz a declaração se tiver obrigatoriedade, ou então, se você quiser mesmo declarar. Porque, às vezes, as pessoas dizem, não, eu sou um autônomo, eu recebo menos de 28 mil, mas eu quero declarar. Então, sim, pode declarar normalmente. A Receita Federal ela não faz nenhuma objeção, não. No caso do idoso, Edneide, quando é que ele é isento do imposto de renda? Para imposto de renda, ele não tem isenção. É assim, existe uma isenção de pagamento, né, que é aquele valor de 1.903, que é mensal, que ele deduz do rendimento dele, e também se ele tiver alguma comorbidade, alguma patologia que tenha a isenção do imposto de renda. Ele não vai pagar o imposto, mas ele não deixa de declarar. Ele é obrigado a declarar imposto de renda. Qual é a faixa de prioridade para a restituição? Qual é? Pronto. A Receita Federal também trouxe essa novidade esse ano, que existe, agora são 5 faixas. Acima de 80 anos, ele vai receber logo nos primeiros lotes, né? Aí vem acima de 60, com quem tem também algum tipo de deficiência, comorbidade, recebe também nessa faixa. O magistério, e depois vem quem enviou por Pix, e depois os demais. Está tendo uma dúvida muito grande aí das pessoas que acham que vai declarar na pré-preenchida ou por Pix, que vai ter prioridade de receber, mas não, só após essas 3 primeiras, que ele entra na prioridade dos demais, né? Sim. Mas ele não tem essa... Então, não adianta você também achar que está correndo também. É bom declarar, né? É bom porque... declarar, deixar já tudo tranquilo, porque também, né, se você passar, também tem isso. Tem né? multa, né? Também pois tem eu isso. queria falar, para aqueles retardatários ou que não entregaram, o que é que acontece, Edneide? Multa, né? E ninguém quer estar perdendo a multa mínima, não. então, quem não entregou até o dia 31 de maio, quando for no dia 1º de junho, ele já está ali com a multa, né? Acima, 165 a multa, mas se você teve imposto a pagar e a Receita ela calcula 20% desse imposto, então o que for a maior é a multa que você vai pagar. Dependendo do valor do imposto que você pague, é bem salgado, né? A multa de 20%. Ainda tem gente que cai na malha fina, Edneide? Muito. E aí, o que é que a maioria das pessoas que caem em malha fina, geralmente é até por preenchimento, acredita? Ou então, assim, que deixou de fazer alguma informação, que a informação diverge. Por isso que a Receita Federal está criando essa pré-preenchida, justamente para que as pessoas comecem a analisar melhor o envio dos seus informes, das suas despesas, e consiga acompanhar. No caso da senha do Gov, qual é o ideal? Prata ou ouro? Porque sempre tem essa opção, até para facilitar mais, ele dá mais informações, né? Um limite maior. O que é que você orienta? Para enviar a declaração pré-preenchida, a senha tem que ser prata ou ouro. Quem tem bronze, que é o primeiro que que a maioria tira, né, sai bronze, ela não tem a possibilidade de entregar pré-preenchida. Mas você pode aumentar o nível, né? Lá tem como você aumentar o nível. Com reconhecimento facial, você já muda de nível e passa para prata ou ouro. Muito bem. E aí, o que é que você orienta, Edneide, para quem vai fazer ainda imposto de renda, ou que está meio que perdido, sem saber o que fazer, os documentos que levar, enfim, o que é que você orienta como, né? Já que você tem essa escolha, Edneide
saca tudo, gente. Sabe de tudo, viu? Se tiver dúvida, vai lá no Instagram dela, pode apertar o juízo dela que ela tira suas dúvidas. Pode perguntar. Mas o que orienta é que comece, quem ainda não começou, que vá atrás dos seus rendimentos. Quem não tem sua senha do Gov, que faça a sua senha do Gov e corra atrás dos documentos, né? E se precisar de um profissional habilitado, né, que procure um profissional habilitado, quem não tiver muito, assim... Às vezes a gente tem pessoas que nem gostam de fazer, né, o imposto de renda. Então, procure um profissional habilitado, que ele ali está para ajudar, para esclarecer e para fazer a melhor entrega. Edneide, tem muita gente que tem medo, né, de declarar seus bens, enfim. Mas aí há uma necessidade de você informar o governo que você tem até para futuramente não causar nenhum problema. Nesse caso, para aquelas pessoas que de repente compraram casa esse ano, ou ano passado, na verdade, e está com medo de declarar seus bens, enfim, o que pode acontecer? Olha, se não declarar? Eu oriento que declare. Porque a Receita Federal, com esse sistema agora, né, com todas as informações, cruzamento de informações, nós temos informações do DOI, tem informações de E-Financeira, tem informações... Então, assim, ela está sendo alimentada com todas as informações. Inclusive, a construtora, ela declara, né? A construtora, ela declara que vendeu o bem, porque, assim, e no final do ano, agora em fevereiro, nós fizemos todas as de MOB. De MOB é as transações que ocorreram, aluguel. Às vezes as pessoas dizem, não, eu aluguei, mas se você alugou uma pessoa jurídica, é obrigado a declarar essa fonte de renda. Porque você pode ser chamado pela Receita Federal. Eu já tive caso lá no escritório de um contribuinte procurar a gente, porque a Receita Federal chamou ele e perguntou a ele, você tem 3 salas comerciais, eu não vejo rendimento dessas salas. Não foi assim não, mas vamos dizer assim, né? Eu não estou vendo aqui o rendimento dessas salas. Então, eu quero que você faça aqui por escrito o que é que está acontecendo com essas salas. E ele, inocentemente, declarou que não tinha nenhum movimento, só que na base de dados da Receita Federal já constava que a empresa que ele tinha alugado estava lá as informações. Então, assim, quando ela faz esse cruzamento, o contribuinte recebe uma multa, né, e essa multa varia de 75% a 225% do imposto devido. Então, assim, não é uma boa, não, deixar de declarar, não. E não tem nem mais como se esconder do leão, não. Não tem. Parece um ser onipresente, está em tudo que é lugar, porque rastreia tudo, né? Parede de vidro, né? O que você fizer, a Receita Federal está atrás. O Pix que você tiver, ela está ali atrás. As movimentações financeiras que você tiver, ela está ali atrás. Né? Então, assim, não tem mais como você esconder. Antigamente o pessoal dizia assim, eu tenho dinheiro no banco, eu vou tirar no dia 31/12. Isso aí era demais que acontecia, né? Ainda hoje tem pessoas que ainda pensam assim. Eu digo, não adianta não, porque a Receita Federal já está alimentada com todas as informações. Pois é. Então, não tem como fugir mais. Então, é o seguinte... É ser amiguinho do leão, recolher os seus impostos, né, o que receber, repassar e viver em paz. Pois é, se não quer ser reconhecido pelo leão, não viva, não respire, não faça mais nada na sua vida, né, Edneide? É verdade, é verdade. O importante é fazer o negocinho certo, se declarar e está tudo bem. Isso é que importa. Organização, né? Você tiver uma organização, você tiver um planejamento. Então, assim, o que você for fazer, principalmente autônomos, coloque na sua precificação o imposto que você vai também tirar dali, né? Porque você recebe, você vai ter que pagar. Você vai ter que colocar na sua conta, não tem outro você, né? Hoje em dia todo mundo é Pix. Sim. Paga com Pix, é com Pix, então assim, se organizar mensalmente, quem recebe mais de uma fonte também de renda, fazer um carnê-leão e pagando aquele imposto se ultrapassar os 1.900. Então, assim, se organizar. Agora, para quem, vamos supor, começou aí a trabalhar e comprar imóveis, comprar bens, de uns 5 anos para cá, 4 anos para cá, mas nunca declarou, nunca fez imposto de renda. Tem como organizar essa vida, Edneide?
Tem. E é melhor você se antecipar do que a Receita Federal vir atrás. Geralmente, quando tem algum contribuinte, algum cliente que chega na empresa e procura saber, eu digo, é melhor a gente se antecipar. Você se antecipa, a Receita Federal vai analisar se você houve aquela variação patrimonial, se você tinha condição ou não de ter adquirido aquele bem. Se teve, se um dia ela chamar, você vai ter que se justificar. Mas, pelo menos, você fez a informação e ela já está alimentada. É melhor do que ela vir atrás. Muito bem. Então, para você aí que não está com seu imposto de renda organizado, nunca fez, faça. Se organize, que é melhor do que o leão vir atrás, viu? Edneide, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo, mas não sai daí, que a gente ainda tem muita informação para você, viu? Até já. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. João Pessoa educa mais. E investe em tecnologia. São 40 mil tablets com internet para os alunos e 4 mil Chromebooks para os professores. Agora o pai tá on, a mãe tá on e tá todo mundo on. E ainda tem sala interativa com Robotic Lego Education. Dá pra tu? É conectando nossos alunos com o futuro que João Pessoa educa mais. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. O presidente da Ipiranga, Leonardo Linden, visitou a Paraíba a convite do empresário Nelson Lira, da rede de postos Opção. A primeira visita de um representante de uma distribuidora de combustíveis ao nosso estado. O presidente visitou algumas unidades da rede e, ao final do dia, se reuniu com empresários, imprensa e autoridades, deixando claro o interesse da Ipiranga no mercado do Nordeste, especialmente a Paraíba. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí a todos vocês pela bela cidade. A Ipiranga, naturalmente, ela olha o mercado do Nordeste com interesse muito grande, né? E especialmente a Paraíba também. E a gente encontrou aqui na Paraíba um grande parceiro, que é o Nelson, né? E que nos dá a segurança de investir, de avançar, enfim, de participar mais ativamente da região, de trazer a Ipiranga para cá com mais força. Rede de Postos Opção. Há mais de 30 anos, sempre a postos por você. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você.
casa, no trabalho ou em qualquer lugar, a Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Chegou a hora de abrir sua empresa em Cabedelo. Agora, além de toda a infraestrutura, a cidade conta com a redução do ISS para o setor de serviços. É mais facilidade para você, empreendedor. Mais desenvolvimento para Cabedelo. É mais emprego, renda e opções para quem mora na cidade. Traga sua empresa para Cabedelo. Aqui é um porto seguro para o sucesso do seu negócio. Prefeitura de Cabedelo. Tempo de trabalho. No ar, mais um programa é Fashion, e agora a gente vai bater um papo com a artista plástica Ivan Nogueira. Vamos conhecer a sua trajetória e também a arte do desenho realista, que ele é, olha, especialista, cada obra linda. E você vai conhecer também um pouquinho desse trabalho. Seja bem-vindo ao programa é Fashion, Ivan. Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui. É essa emissora, né, que proporciona ao povo pessoas diversos assuntos. Pois é, e hoje eu quero conhecer um pouquinho da sua história, Ivan, porque... só um minutinho, deixa eu ver se está ligado aqui. Seja bem-vindo, né? Isso, eu que agradeço, né, novamente, pela oportunidade de estar aqui. É essa emissora que proporciona ao povo pessoense diversos assuntos. Pois é, e a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, Ivan. Né, você realmente tem um dom, né, e é um dom que vem desde criança, mas você é um cara que batalhou muito, passou por muitos obstáculos desde criança, teve aí uma infância bem difícil. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? A história do Ivan criança até chegar a esse desenhista aí, espetacular. Bom, a minha história foi um pouco sofrida, né, vamos dizer assim, né? Como muitas crianças na sua infância que teve uma renda baixa, né? Então, passei por muita dificuldade e o desenho, né, sempre teve em mim. O desenho eu sempre tive esse dom, vamos dizer assim, de desenhar, né? Então, quando criança eu desenhava para poder escapar um pouco daquela realidade, daquele sofrimento, daquelas discussões familiares, né? Uhum. Me aprofundava no desenho para poder me livrar disso, onde me causava muito mal. E hoje, né, com o desenho ainda consigo me esquivar dessas situações que o mundo oferece, né? Ou seja, o desenho era o seu mundo imaginário, o mundo que você queria para você, um mundo de sonhos, né, para você fugir um pouco dessa realidade. Mas como foi para você, como criança, Ivan, enfrentar tudo isso, essa dificuldade, né? Como era a tua relação com as pessoas em sua volta? Como é que você se via nesse momento? Bom, as pessoas que viam eu desenhando, né, colocavam, nossa, olha o que ele faz, ó, é super legal, mas muitos não compreendiam realmente o que eu vivia. Uhum. Eu colocava o desenho em prática para poder me esquivar, né, e também dizer àquelas pessoas que estavam ao meu redor, dizer que eu consigo fazer alguma coisa, né? Uhum. E dentro da tua realidade, como é que você se via tendo que enfrentar todo aquele problema que você tinha, mas tinha um sonho do desenho, de desenhar? Como era para você isso? Bom, era uma maneira de eu dizer, eu vou conseguir. Era uma maneira de eu olhar para aquilo que eu fazia e dizer, eu vou chegar onde eu quero. Né? Tanto por isso que hoje estou aqui, né, com 34 anos,
proporcionando um pouco do meu conhecimento para aqueles que querem aprender e também participando de várias oportunidades que a vida me proporcionou, como teve agora há pouco uma exposição de arte em NFTs, no Altiplano, né, e também colocar em outras emissoras um pouco do meu trabalho, sempre explicar um pouco da arte do desenho. Ao longo dessa tua trajetória, Ivan, qual foi o teu maior aprendizado? O maior aprendizado de vida, ou pelo menos o maior aprendizado profissional que você teve ao longo desses anos? O maior aprendizado profissional e vida é só uma palavra, é continuar, não parar. Né? Porque eu acredito, se eu parasse naquela época, eu hoje não estaria aqui. Então, o desenho é isso, é a forma de eu continuar a viver, é uma forma de eu dizer, vai acontecer algo melhor em minha vida, vai acontecer algo grande, e eu não vou parar. Então, esse foi o aprendizado, não parar através das circunstâncias da vida, né, mas a gente tem que perseverar e continuar lutando. Você tem um dom do desenho, mas quando foi que você percebeu que você realmente sabia que aquilo era o teu caminho, ou que você sabia que havia algo de diferente de você dos outros meninos? Isso foi na época de 2003, no colégio onde eu estudava, apareceu um professor com esse estilo de arte, né? Eu fiquei assim apaixonado. Eu vou dizia para mim, pô, essa é a arte que eu quero levar para a minha vida. E ao longo do tempo fui adquirindo conhecimento, né? Me aprofundando nos materiais, virando noites de desenho, né? Então, isso fez com que eu conseguisse aprender mais sobre a arte do desenho realista e hoje proporcionar a algumas pessoas, a quem, né, gosta também de desenhar, um pouco do meu conhecimento. Pois é, e é bem interessante, né, porque a arte do desenho realista, você pensa que é uma foto, né? Você olha para o desenho e você tem essa percepção de que é uma fotografia em preto e branco. Gostaria que meu diretor colocasse aí, né, também tem algumas fotos, imagens, mas imagens do desenho, não são fotos. Não são fotos. Não são fotos, são imagens do desenho dele. Né? Inclusive, essas primeiras imagens que a gente vai mostrar agora foram as obras que o Ivan fez durante a exposição. Foi a primeira exposição de artistas nordestinos em NFT. Né? Então, ele desenhou. Queria que você falasse um pouquinho. Isso aí, na verdade, é um desenho, não é uma fotografia. Isso, é um desenho, não é uma fotografia em preto e branco. Essa arte é uma arte muito específica, sabe, que eu amo essa arte. Para mim, ela me volta à minha infância, né, vamos dizer assim, é um pouco de um sofrimento, né, um pouco de sofrimento, mas também um pouco de beleza para quem olhar de uma forma diferente. Ela foi feita com o quê? Ela foi feita com lápis grafite, praticamente um lápis com a graduação 4B, né, onde eu coloquei aí a técnica da leveza da mão, né, colocando sombra e clareza onde devia, na minha referência que eu tinha. Então, fui trabalhando ao longo do tempo, passei praticamente um mês fazendo essa arte, devido à quantidade de informações, né, que tinha na referência. Né? Tem outra. Passa aí, diretor. Bom, essa arte aí é uma arte voltada para o folclore aqui, onde eu pedi autorização à contramestre Tina, que é essa que está no meio do desenho, para poder desenhar e colocar em exposição. É uma arte que eu acho que é voltada aqui para a nossa cidade, né? Então, essa foi a minha visão, fazer uma arte voltada para a nossa cidade aqui, onde coloca um pouco do folclore e um pouco da minha arte. Muito bem. Próximo. Esse é o mestre, né? Luiz Gonzaga. Isso. Esse é o mestre Luiz Gonzaga. Também é uma arte que eu expunha na primeira exposição de arte NFT aqui em João Pessoa.
Isso foi uma arte que eu tirei no Google, né, onde eu coloquei aí uma graduação mais leve, né, para fazer a tonalidade do rosto, uma graduação mais funda para fazer maior para fazer a tonalidade da roupa, onde tem diversas técnicas entre sombra e o branco, né? Muito bem, perfeito. Próximo. Aí já é na exposição, né? Esse aí já é na exposição, esse é o nosso Yuri, que é o coordenador da exposição. Então, é uma pessoa maravilhosa, onde fez esse convite, onde proporcionou a diversos artistas aqui da nossa cidade essa primeira exposição de arte em NFT aqui na Paraíba. Ou seja, a arte de Ivan, além dela ter sido impressa, né, ela também hoje é uma arte digital. Então, se você quiser comprar a arte digital do Ivan, que teve nessa exposição, é só acessar lá a OpenSea, que é um site de NFTs. Então, nós temos um paraibano, né, que tem uma arte digital, é o primeiro artista assim, nessa exposição dessa grandeza que está lá na OpenSea. E essa aí, Ivan, olha que linda essa arte. Bom, essa é uma arte, né, afro, vamos dizer assim, onde eu tirei também da internet e tentei colocar aí o mais real possível que eu conseguia interpretar entre a minha referência e o desenho, onde eu fui trabalhando com diversas graduações, né, colocando a técnica do preto e o branco. Próximo. Bom, aí está a nossa rainha, né, a Marta. Esse presente aí eu entreguei a ela quando eles vieram para cá, né. Foi uma forma singela, mas sem dúvida eu acredito que ela gostou bastante. Tem até em destaque. Pode passar, diretor, para a gente ver qual foi a arte. Essa aí. Pronto, foi uma montagem, né? Essa foi uma montagemzinha que eu também tirei da internet e quis homenagear ela da melhor forma possível, emocional e um carinho que eu tenho pelo futebol também. Muito bem. E quanto tempo você leva para criar, né, fazer esse desenho? Bom, trabalhos variam, né? O tempo de uma arte, por exemplo, essa arte que eu tenho aqui, eu passei um mês trabalhando nessa arte, onde tem diversas situações entre, né, detalhes. Você vê aqui a coroa de espinho, a expressão do olhar. Então, trabalhando com atenção, trabalhando com a percepção, conseguindo interpretar o que você enxerga e colocar no papel, um grafite. Mas dá o quê? Assim, qual é a média de tempo? A média do tempo, acho que... O menor tempo e o máximo tempo aí que você já fez? Bom, o menor tempo é uma semana. São trabalhos que eu faço menores. Certo, pequenos, né? Pequenos. E aí leva o quê? Um mês, 2, 3? Por aí? Mês, o maior tempo mesmo é um mês. Porque eu não vivo praticamente da arte. Entendo. Então, a arte é um auxílio, né, para mim e poder também divulgar o prazer que eu tenho de desenhar. Muito bem. Agora, são por encomendas? Sim, isso é um trabalho que eu faço por encomenda, né? Aquele que deseja ter sua arte, é só entrar em contato no direct, que eu estarei aí tirando as dúvidas necessárias para obter sua encomenda. E aí, como é o processo de criação, execução até entrega? Como é que é isso, hein, Ivan? Porque, na verdade, você entrega algo que realmente existe, só que ao invés de você fotografar, você está desenhando. Como é esse processo? Bom, o processo do desenho realista é através de fotografia, né? O cliente, quando ele deseja ter uma encomenda, eu peço para que ele envie a foto para mim, e aí eu vou estar explicando a ele a melhor forma, a melhor foto que ele possa me enviar para mim poder fazer a arte que ele quer e também entregar um trabalho com excelência, colocando tudo em pauta, como dia, como quantas horas eu vou trabalhar, o cliente vai estar acompanhando todo o processo através de foto ou vídeo. Então, são situações que, quando o cliente entra em contato comigo, eu esclareço todas essas informações para que ele fique
tranquilo e que a sua encomenda será entregue. Dia das Mães está aí quase, né? Agora em maio. Dá tempo alguém solicitar um desenho desse aí? Você consegue? Sim, sem dúvida, consigo. Dia das Mães está chegando, então... Presente lindo, viu? É uma maneira surpreendente, né, para você presentear a mamãe. E é uma forma diferente de você dizer que ama a outra pessoa. Perfeito, né? Fora também presente de noivado, às vezes você quer surpreender sua noiva, quer surpreender um filho, uma mãe, um pai, vale muito a pena, realmente. Eu sou encantada. Na verdade, eu sou suspeita, sabe? Mas eu assino embaixo, eu acho lindo um presente como esse. Só que, além disso, você ministra cursos também? Você ajuda a comunidade? Como é que você faz algum trabalho voltado para isso? Sim, sempre a oportunidade que eu tenho de poder colocar o meu conhecimento para outra pessoa, eu estou fazendo isso, né? Por exemplo, teve um ano passado que eu coloquei, né, os meus conhecimentos em prática e passei para diversos alunos de uma escola onde eu moro. Uhum. Eu tenho até algumas fotos. Coloca aí, diretor, para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho aí do Ivan. Ele com o pessoal nas escolas, dando aula. Acho que tem aí. Bom, onde foi isso aí? Isso aí foi no Colégio João 23, fica próximo lá de onde eu moro, onde a direção da escola me deu essa oportunidade de poder estar com os alunos e colocar em prática o desenho realista e transformar a vida de alguns aí desse colégio. Interessante. Eu acho que as crianças ficam tão encantadas, né, com essa questão de você transformar foto em desenho, em imagem. Sim, sem dúvida. Que pode ser um despertar também para essas crianças, né, Ivan? Sem dúvida. Quando eu proporcionei esse workshop aí, uma frase que me chamou a atenção, que é tirar da cabeça daquelas crianças um mundo de criatividade. Às vezes a gente tem uma criança e não consegue fazer com que ela coloque em prática aquele mundo de criatividade que ela tem na sua cabeça. Então, foi uma forma de eu poder trabalhar aquilo e, sem dúvida, foi maravilhoso e diversos alunos se identificaram, alguns até tinham o talento de desenhar e só faltava um pouco de conhecimento. Então, em proporcionar aquilo para aqueles alunos, para mim foi magnífico. Como é que você vê o mercado de artes hoje na Paraíba? Bom, o mercado, não posso falar muita coisa, mas acredito que não é tão avançado. Né? A gente não vê falando muito da arte aqui em João Pessoa. Né? Então, a gente artista tem essa dificuldade de expor, né, a arte, de vender a arte, porque aqui na Paraíba se é voltado muito para o folclore. Então, a arte ela fica um pouco a desejar, vamos dizer, para o povo pessoense. Mas, para aquele que luta pela sua arte, para aquele que sabe que continua, eu digo que continue, que uma hora as portas se abrem, uma hora Deus faz com que as coisas apareçam da melhor forma para aquelas pessoas. Pois é, e a gente é um estado com tantos talentos, Ivan. Né, a gente tem a oportunidade de conhecer grandes nomes, né, artistas plásticos que já foram para fora do país, que levaram o nome da Paraíba e do Brasil para outros estados. Né, nós temos grandes nomes. E não falta artista e boa obra, boa arte aqui, para nós paraibanos, não falta. Acho que o que falta é justamente eventos, né, que realmente elevam o nome dos nossos artistas, mostrem suas obras. Acho que está faltando um pouquinho disso. Sim, sem dúvida. A sua visão é espetacular através disso. Eu acho que falta mesmo eventos que proporcionem um mundo artístico ao povo pessoense. Né? A gente vê muito folclore, vê muito show, vê muito, coisas que é constante durante o ano, mas quando é voltado para a arte, a gente não encontra, né? A gente não vê. Né? Então, quando a gente bloqueia isso, a gente impede do povo conhecer um pouco da arte, de tudo que é artista aqui da Paraíba. Pois é, realmente. A gente tem boa música, o nosso forró realmente
é excelente, temos grandes cantores, mas quando a gente vem para a arte plástica, né, as obras de arte, falta mais evento. Acho que a gente podia dar uma instigada mais aí com os nossos artistas. Você encerrou agora em fevereiro uma grande exposição, que foi a primeira exposição de artistas nordestinos em NFT. Você foi um dos pioneiros nesse segmento. Como é para você agora saber que a arte ela pode ser de forma digital e que atinge o outro lado do mundo, Ivan? Quem quiser conhecer tua arte, ela pode conhecer virtualmente, sem sair de casa. Bom, é maravilhoso, né? É uma oportunidade única que apareceu na minha vida e poder colocar a minha arte para o mundo é coisa inexplicável. Então, é fruto de muito trabalho, é fruto de não desistir, né? É fruto das oportunidades que estão chegando e a gente vai abraçando, vai, sabe, fazendo da melhor forma. Então, é uma coisa que não tem muita explicativa, vamos dizer assim. É a oportunidade que a vida oferece e a gente tem que abraçar com unhas, né? E sempre continuar. Qual é o teu Instagram, Ivan? O meu Instagram é Ivan Pereira Nogueira. Tem diversos posts lá de diversas artes. Inclusive, então, você também entregou várias obras e desenhos para artistas também, né? Tirulipa, sim. Quem mais? Hulk, né? Também. Tem uma arte que eu vou entregar também ao Lucas Veloso. Olha aí. E sua família. Sim. Até a mãe dele brincou comigo quando é que a minha arte vai chegar aqui. Olha aí. Então, sabe, são coisas que a gente vai, são pessoas que a gente vai conhecendo, vai, sabe, tendo amizades e fortalecendo cada vez mais e expandindo um pouco da minha arte, do desenho realista. Pois bem, então anota aí, Ivan Pereira Nogueira. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Ivan, vale a pena, viu? E ó, o Dia das Mães está chegando, a dica, viu? De presente, não é não, Ivan? Sem dúvida. E não é só para a mãe, não. Pode mandar para a esposa, né? Para a noiva, para a namorada, para a filha. Vai que é aniversário dela também nesse período. Sei que vale a pena, assim, ó. Junho está chegando, Dia dos Namorados. Quem sabe você não dá uma foto aí, você pega uma foto aí especial do casal e bota a Ivan aí para desenhar e fazer aquele quadro lindo para colocar na parede, viu? É uma dica, viu? Ivan, foi um prazer enorme, viu? O prazer é meu. Agradeço a essa emissora por abrir as portas novamente para mim e poder colocar um pouco do meu trabalho para o povo Peçonhense. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas não sai daí, que a gente ainda tem muita informação para vocês. Até já. Cuidar da mente, corpo e coração. Ter mais saúde, mais qualidade de vida. Tecnologia com melhor sistema e equipamentos de ponta. Isso é confiança. Estamos presentes em toda a Paraíba e também na sua casa. Somos o seu laboratório. Roseane Dori. Feito por pessoas, para cuidar de pessoas, para cuidar de toda a família. Pois nosso compromisso é com sua saúde, para você aproveitar o melhor da vida. Roseane Dori. Laboratórios. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Novo Milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho.
Tecnologia única. Qualidade incomparável. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos saber como a violência nas escolas afeta a família. E quem vai falar conosco é a psicóloga Naísa Soares, que já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Muito obrigada, prazer em revê-la, né, e falar nesse tema tão importante que sensibilizou o Brasil nesses últimos dias. Pois é, e é um assunto realmente assim que chama a atenção de pais, crianças, professores, diretores. Ou seja, incomoda realmente toda a sociedade, Naísa. Agora, como encarar essa realidade nas escolas, com tantos massacres, tantas mortes, tantas ameaças, né? E conversar com os filhos sobre um assunto, um tema tão delicado? É um assunto bem delicado, bem pesado de se conversar, né? Mas merece a atenção. A gente também não pode não querer sentir, não querer perceber, não querer ver o que está acontecendo e acabar negligenciando. Então, a gente tem que, sim, ficar atento, né? Procurar saber da escola, se está tendo cuidado devido da entrada das crianças na escola, de outras pessoas da escola também, e de sentar com a criança e falar, filho, deixa eu conversar com você, o que está acontecendo no mundo, né? Algumas pessoas estão entrando nas escolas, em alguns lugares públicos, para fazer maldades. Então, dependendo do tamanho da criança, você vai modelando a linguagem, a forma de falar. Então, olha, filho, a mamãe vai pedir para você que, se acontecer, né, você não tenta atacar, você não fique paradinho, você corra, você fuja. Então, são cuidados que é necessário contar para a criança, até para a criança saber o que fazer. Porque, imagine só, a criança ela não vive essa realidade. Acontece isso, ela, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente viu até vídeos de algumas crianças tentando defender os professores, acabaram sendo machucadas também. Pois é, e muitas vezes, importante falar, você disse como orientar, mas aí o que acontece, no caso dos pais, não conversarem com os filhos sobre isso, negligenciarem, né, toda essa situação. O que pode acontecer, Naísa? Vai gerar um medo, porque a criança ela vai ouvir dos outros coleguinhas, não tem como, ela vai chegar na escola, um outro coleguinha que já está sabendo, está informado, vai comentar, vai falar. Então, essa criança ela vai começar a sentir medo e insegura. Por quê? Os pais que têm essa capacidade de dar segurança para o filho, ele não estava lá ensinando o que deveria ser ensinado no momento que é tão precioso como o da agora. Então, a criança vai aumentar o medo, vai aumentar a insegurança, os pais acabam negligenciando a função de pais que eles têm, que é orientar, disciplinar, dizer o que fazer, né? Então, você acaba gerando para a criança um risco, porque você não trabalha uma solução para aquele problema dentro daquela situação que é de caos, de medo, né, de temor. E o que é que momentos como esse, Naísa, pode afetar a família? Não só o pai, não só o filho, mas também os professores, a escola como um todo, a sociedade. Vai, de primeira, assim, o medo e a ansiedade, né? Eu falo que o medo e a ansiedade elas são amigas, e elas andam juntas. Então, como as notícias são ruins, só pela notícia já se instala o medo nos pais, dos professores, nos alunos. E, consequentemente, a ansiedade. Então, a gente tem que entrar agora no equilíbrio. Ter lá a ansiedade e o medo, eles são mecanismos de defesa do nosso corpo, ele vai alertar que tem alguma coisa que não está funcionando como deveria, porém, a gente não vai desequilibrar.
esse alerta é para a gente ficar ciente de que é um risco, um perigo que pode acontecer, mas não quer dizer que ele vá acontecer. Então, é só mesmo para você se preparar e conversar. Para lidar com medo e ansiedade, é só você manter as ferramentas, né, igual de fuga, o que você tem que fazer na hora daquele momento. E também não surtar. Porque se os pais começam a surtar e ter um medo exagerado, você já coloca na criança um sentimento de ansiedade maior do que o que deveria estar sentindo naquele momento. Pois é, aí vem, se o medo exagerar, ele ultrapassar, né, ele realmente exceder, porque tem pessoas que se descontrolam, né? E isso virar um problema, o que deve ser feito? Vai ter que mudar os pensamentos. A ansiedade e o medo, elas estão instaladas dentro do pensamento. Quanto mais pensamento negativo você tiver e mais você atrair isso para onde você está, mais com medo e com ansiedade você vai ficar. Então, ai meu Deus, eu vou para a escola, vai acontecer alguma coisa na minha escola, então essa criança vai começar a ficar ansiosa, vai começar a ter mais medo do que deveria. Então, a gente vai ter que mudar o pensamento dessa criança. Filho, olha só, por mais que aconteceu nas outras escolas, não vai acontecer na sua, porque as escolas já estão tendo todo o cuidado necessário, você também está conversando com a mamãe está aqui sabendo o que está acontecendo, qualquer coisa me liga. Então, você está dando aquele suporte para a criança. Quando você troca o pensamento negativo por um pensamento positivo, apesar da gente ter ciência de que é algo que está acontecendo no mundo, a criança ela se sente mais segura, menos ansiosa e a própria família também. Pois é, mas tem crianças que já sofrem de ansiedade, né? E como que a gente consegue controlar isso? Para as crianças que elas já sofrem de ansiedade, o bom é que elas estejam em acompanhamento psicológico, prioridade, mas também trabalhar algumas ferramentas de relaxamento, então a respiração, né? Dá para trabalhar a respiração diafragmática brincando com bolinha de sabão, né? Porque o que acontece? Quando a criança ela respira, automaticamente vai liberar a sensação de bem-estar no corpinho dela. Então, filho, estou vendo que você está muito agitado, vamos respirar? Vai, inspira, solta o ar, então o coração vai estar desacelerando, essa criança ela vai estar relaxando. Quando a criança relaxar, escute a criança. As crianças elas têm uma necessidade de fala, e só o fato delas estarem falando, desabafando o que elas estão sentindo, aquele medo ele vai passando. Por quê? Quando a criança ela começa a acumular o sentimento dela, e aqueles medos ficam tudo dentro dela, vai aumentando até uma hora que vai explodir. Então, o ideal é validar o sentimento. Filho, você está com medo? Tudo bem estar com medo nessa hora. Realmente é algo que é para dar medo, né? Então, a gente, quando trabalha a emoção com a criança, a gente fala para a criança, não tem emoção boa e emoção ruim. As emoções elas vão aparecer quando forem necessárias. Então, quando tem um ataque de escola, é necessário ter um medo para proteção, sobrevivência, do mesmo jeito a ansiedade. Então, a gente não vai falar para ela não sentir medo. Tudo bem que você está sentindo medo, mas vamos se acalmar? Vamos respirar? Fala para mim o que você está sentindo, fala para mim o que você acha que vai acontecer. Aí ela vai trazer várias falas que são, na verdade, os pensamentos que ela tem. Aí o pai e a mãe vão começar a desmontar esse pensamento. Olha, filho, eu sei que você acha isso, mas qual a probabilidade que isso vai acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu com você ou na sua escola? Ah, nenhuma. Então, vamos se acalmar. Né? Vamos ter agora o pensamento positivo, para que a gente possa também ter um dia bom. Então, tem que ter paciência, ouvir, validar sentimento e trocar pensamento negativo por positivo. Anaísa, mas olha, tem tantos pais, né, que não validam, né, esse temor. E começam a dizer, isso é besteira, isso não vai acontecer lá não, para com isso, que frescura. Então, tem muitos que vão assim, deixa isso para lá, né, não dão importância ao sentimento e ao medo da criança. Nesse caso, quem é que tem que ter mais atenção? É os pais. Os pais, né? Então, assim, os pais eles são pré-requisitos para que as crianças tenham um bom equilíbrio emocional. Não adianta você trabalhar, até no consultório eu falo, não adianta você trabalhar as emoções, regulação emocional com a criança, quando chega em casa os próprios pais desregulam a criança. Né? Então, você tem que ver o que você vê como mais importante. O mais importante é o seu filho. Né? E eu acho isso tão importante, eu tenho uma paciente adulta, que ela não conta o que ela sente, porque toda vez que ela ia contar para o pai falava, isso é uma besteira. Então, ela chega para mim, olha, Anaís, é uma besteira que eu vou te contar. E, na verdade, não é uma besteira. Sim. E quando a gente descobre, você vê que era a raiz de todos os problemas que ela está tendo agora na vida adulta. Então, quando você faz isso, é uma besteira, você está negligenciando, você está sendo irresponsável com a sua função materna e paterna. Não tem outra palavra. Se você tem um filho, é para você ouvir, você acolher. Agora, lógico que
Alguns casos, os pais fazem isso porque eles também não receberam essa atenção dos pais. E aí eles usam isso como desculpa. Mas aí a gente tem que colocar, você não é Gabriela, né, que nasceu assim e vai morrer assim. Não, você pode mudar. Então, se você está vendo a entrevista agora, você já entendeu que é errado você não ouvir seu filho. Que não é uma besteira o que ele está falando, é o que ele sente, o que ele acha como verdadeiro. E sua obrigação é ouvir e estar lá regulando a emoção dele. Então, você já entendeu isso? Mude. Se esforce para fazer diferente. O que não dá é para enrijecer e achar que não tem solução de você fazer algo diferente que melhore o seu relacionamento com o seu filho. Pois é, até porque criança ela não tem maturidade, nem emocional, para lidar com as emoções que ela ainda está aprendendo, medo, raiva, enfim, tantos sentimentos, né? Como também situações como essa, que a criança nunca passou, nem sabe como lidar. Então, se o pai, que é o principal orientador de uma criança, adulto, pois é, não souber orientar, ouvir seu filho, ensinar ele a pelo menos controlar e entender suas emoções, quem é que vai ensinar? Exatamente, é isso. Né? Então, não dá para transferir. Hoje, o mundo está tão rápido, tudo tão rápido, que as pessoas querem transferir a sua responsabilidade materna e paterna para outras pessoas, para a internet, para o celular, para a escola. E não, quem tem que estar responsável por isso é o pai e a mãe, a responsabilidade afetiva dos pais. Agora, Naísa, por que nós estamos vendo tanta violência nas escolas? O que está acontecendo com essas crianças e adolescentes? Olha, eu estava até conversando isso essa semana, que a gente é a ponta do iceberg, a gente está vendo só o que está aparecendo para a gente. Então, a gente vê o ataque na escola. Só que, por baixo do mar, né, você vê que o iceberg ele é muito maior do que aquela pontinha que aparece na superfície. Então, às vezes está o bullying, às vezes tem até uma mudança de gênero, que agora tem muito. Às vezes tem uma vida que foi uma vida difícil por conta de um divórcio dos pais. Às vezes tem uma dificuldade de interação com o professor. Então, você tem vários pontinhos que, quando chega lá embaixo, você vê que é tudo fruto de mau relacionamento e comunicação. Todas as razões é por conta de um mau relacionamento e comunicação. Você pode colocar, é dependente de jogos. Faltou comunicação e relacionamento lá embaixo. É porque agora essa criança, esse adolescente, ele está querendo descontar as raivas dele no mundo. Faltou lá embaixo relacionamento e comunicação. Então, uma pessoa que não se relaciona, ela não sabe, ela não tem sensibilidade de ser empática com a outra, ela não sabe ter a capacidade de resolver problemas de uma maneira assertiva, ela vai fazer o que dá na cabeça dela. Por quê? Porque lá embaixo, talvez faltou uma família estruturada para poder ouvir, conversar, corrigir e ensinar. Pois é. E fala-se muito que os jogos são perigosos, que os pais têm que tem que fazer com que os seus filhos não joguem mais. Os jogos são perigosos, Naísa? A gente não pode generalizar, né? Você estava falando comigo ontem, eu já estava pensando sobre esse tema. E se a gente voltar lá para a nossa vida de criança de desenho, que você assistiu o Pica-Pau era um desenho agressivo. Tom e Jerry também. Você assistia o Mufasa, o Rei Leão, um irmão matou outro irmão. Né? Você vai assistir o Irmão Urso, o irmão matou a mãe do outro irmão. Então, assim, eram desenhos que tinham conteúdo de violência, porém, eles eram mostrados de uma maneira que não ficava tão impactante, tão real na vida da criança. Qual o problema de alguns jogos hoje? Por exemplo, tem jogos que eles retratam uma perseguição do assassino para uma pessoa. Você vai botar no Roblox, o Roblox é uma plataforminha de jogo, tem uma coisa que ele é real. Assim, um assassino, a brincadeira é, um assassino tem que matar a vítima, e a vítima tem que correr para que esse assassino não mate. Isso não está acontecendo, gente. É a mesma coisa. Né? Então, a criança hoje tem a parte que ela não usa os jogos com moderação. A criança ela começa a jogar e ela não para. Então, ela começa de 5 horas da tarde, quando chega da escola. Ela vai até 9 horas da noite, ninguém para, não tem limite, não tem controle, não tem moderação, não tem supervisão. Então, a gente não pode culpar só os jogos. A questão não é os jogos, a questão nunca foi só o desenho. Mas cadê o pai ali para poder direcionar? Eu lembro que, quando eu era criança, a gente jogava, e aí a gente jogava Super Mario, Street Fighter, que era de luta, e meu pai falava assim,
Olha, não, no jogo ninguém morre, no jogo perde, porque isso não é real. Então, eu tinha lá meu pai para falar, ó, isso não é real. Isso aqui é a vida de vocês, isso aqui é um jogo, não é realidade. Ninguém morre aqui. E hoje não tem mais isso, porque os pais não querem brincar com os filhos. Os pais não querem jogar videogame com os filhos. Os pais não se importam com o que eles estão assistindo dentro do quarto, trancado. Gente, uma criança de 7 anos trancado, com fone de ouvido dentro do quarto. Isso é surreal, é inacreditável que isso aconteça, mas acontece com frequência. Onde é que estão os pais? Onde está o relacionamento? Entendeu? Proibir as redes sociais, né? Tantos apps. É uma estratégia? Resolve o problema? Não, porque a gente sabe que toda proibição, depois ela vai gerar uma compulsão. Então, o que a gente tem que entender? O que é rede social? Rede social é como se fosse um shopping. Você vai ao shopping, você vê que tem várias lojas que estão fazendo várias propagandas, tem várias pessoas com vários conteúdos, com vários estilos de se comportar, de se vestir. E você não deixa o seu filho sozinho no shopping. Você está lá, segura a mão dele e ele vai para onde você vai. Às vezes ele fala assim, mamãe, eu quero aquilo ali. Você fala, não, aquilo ali você não pode consumir. Ah, mas o coleguinha usa. Ah, mas você não vai. O pai está ali, a mãe está ali, segurando na mão e conduzindo. Aqui você pode ir, aqui você não vai. Rede social do mesmo jeito. Só que os pais falam assim, estou supervisionando. Aí o pai fica lá na sala e o menino no quarto. Ele está supervisionando porque ele está ciente que o filho está, mas ele não sabe qual conteúdo a criança está consumindo. Ele não está vendo o que a criança está vendo. Entende? Então, não é proibir, mas é você entender se a sua criança ela tem maturidade suficiente de andar no shopping sozinha? Não tem. Se ela não tem, então ela também não tem maturidade suficiente para poder ficar na rede social sozinha. Por quê? Da mesma forma que se você libera o seu filho sozinho lá no shopping, deixa ele na praça de alimentação, não pode vir um adulto e esse adulto conversar com ele? Ele está sozinho, está vulnerável. Por que não na rede social? Nos jogos hoje tem o chat de comunicação. Sério, olha, está dando tanto problema desse chat de criança conversando, adolescente, entrando para conversar. Aí lá não dá para você conversar direito porque tem que transferir para o WhatsApp. Dá um número de WhatsApp, quando chega lá, um adolescente incentiva o outro a se machucar, a fazer um comportamento de autolesão. Um adolescente manda o outro fazer. Já teve caso que um adulto entra como criança, jogando com a criança, pede o WhatsApp, quando chega lá, pede conteúdo de nudez. A criança envia, porque a criança é criança, ela não imagina a dimensão que isso vai dar, não imagina o problema que isso vai dar. Já teve várias situações de adolescente de 14 anos, de criança de 7 anos. Por quê? Essa criança ela não tem maturidade para poder se relacionar com outras pessoas sozinha, sem a supervisão dos pais. Pois é, isso é importante e é um alerta aos pais, tá? Agora, Naísa, no caso das escolas, certo, desses ataques, de tantas crianças com problemas, tantas crianças se sentindo ofendidas, enfim, com problemas até em casa mesmo, o que a escola ela pode fazer nesse sentido? A primeira coisa que a escola pode fazer, né, a gente vê que a tecnologia avançou em tudo, menos na escola. O padrão da escola, muitas vezes, ainda está naquele padrão de que eu estudei, que você estudou, então tudo avançou, menos a escola nesse sentido educacional. Então, a gente pode aumentar os serviços de tecnologia para a segurança da criança, em relação à proteção e tudo mais. A gente pode colocar ali pessoas que possam ouvir a criança. Nem todas as escolas têm psicólogo, nem todas as escolas, o professor ele consegue, não é nem que ele não queira, ele não consegue dividir o papel dele de professor para poder ouvir cada aluno. Então, é importante ter. A gente já sabe, a gente já está vendo que há um problema. Por que não tem? E, às vezes, o psicólogo ele entra, mas ele não executa o papel de psicólogo. Ele vai fazer um papel, às vezes, de administrador, ele vai fazer um papel de outra coisa, que ele também não tem essa função de ouvir a criança. Então, isso é importante, estabelecer comunicação, relacionamento, porque os pais não estão conversando com os filhos em casa. Alguém vai ter que conversar. Ou vai ter que redirecionar para que uma pessoa converse, ou chamar os próprios pais e falar assim, olha, seu filho, você tem que conversar.
Tá? Então, é basicamente isso, trabalhar e investir na comunicação, no relacionamento e na segurança, através até a medida da tecnologia, ela pode estar sendo necessária nesse momento. Muito bem. Naísa, minha moça, eu tenho que lhe agradecer, né, você sempre trazendo esclarecimento ao nosso público, né, que nós, pais, né, possamos estar mais atentos às nossas crianças, que você diz, a raiz de tudo é a comunicação. Né? Então, se a gente se comunica, sabendo as dores e as necessidades dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, com certeza a gente consegue resolver boa parte dele, né, Naísa? Exatamente. E a gente vê que a criança ela é carente disso. O adolescente ele é carente disso. Qual é o comportamento natural dos pais? Achar que o filho está crescendo e ele não precisa mais de você. E ao contrário. Seu filho ele está crescendo, ele não é mais aquele bebê de colo, mas ele é um adolescente, é aí que ele precisa de você. Porque tudo que você ensinou na teoria na infância, é na adolescência que ele vai colocar na prática. E você precisa estar junto para falar assim, ei, não foi bem isso que eu te ensinei, você pode ter entendido errado, vem para cá, vem corrigir. Mas agradeço você pelo convite, por todo mundo estar ouvindo a gente. É um assunto que é importante, que é sensível e que é necessário. Viu? Parabéns pela abordagem. Muito necessário. Obrigada a você. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um programa Fecho. Quero aproveitar, agradecer a Rose. Rose me mandou essa choker, que agora, minha filha, é febre, né? Então, olha só, ela fez essa aqui preta, fez outras, mandou para mim de presente. Eu achei um mimo, vale super a pena. Olha que linda essa choker, essa branquinha, a florzinha, que está super tendência agora. Fez uma jeans também. Olha essa aqui, que linda, que mimo essa aqui. Olha que fofa. E aí, só agradecer a ela, se vocês também tiverem interesse, né, de ter uma choque, é só ir lá, ó, De Rose Castro. Ela é maravilhosa. Ela também faz forminhas para doces, viu? É a especialidade dela. Inclusive, ela fez o aniversário de 1 ano da minha menina, da Kayla, e ela é especialista, viu, em forminhas de doce, de tudo que você puder imaginar. Para aniversário ela é. Só que ela também é uma artesã de mão cheia. Então, sempre que tem novidades, modinhas, ela está lançando lá. Olha que linda. Eu estou apaixonada. Eu acho tão maravilhoso, né? A mulher fica tão feminina, tão sensual, né, com essas choques. Eu adoro. Então, vai lá no De Rose Castro, que vale a pena você encomendar a sua, viu? Então, Rose, um beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo presente. E para vocês, um excelente final de semana. Aproveita, mas aproveita com moderação. Aproveita com tua família, aproveita com teus filhos, aproveita para conversar com os seus filhos também. De repente, até conhecer um pouco mais seu filho, né? Porque às vezes a gente tem um ritmo tão acelerado durante a semana, a gente não tem tempo de conversar, a gente não tem tempo de ensinar, mas vale a pena porque o mundo está precisando que nós tenhamos filhos dos nossos lados, assim como os pais também dos lados dos filhos, né, gente? Então, um beijo especial no seu coração. Aproveita. Até sábado, se Deus assim permitir. Olha, cola que é sucesso, hein? Tchau.